Deixa eu apresentar aqui direitinho a Ana Pimentel para vocês, deputada federal pelo PT de Minas Gerais, médica, defensora do SUS, professora universitária, pesquisadora de saúde pública, é mestre em saúde pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, olha só, que bacana. Na Câmara dos Deputados é vice-líder do PT, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, é membro titular da Comissão de Saúde e de Legislação Participativa, preside a Frente Parlamentar Mista do SUS, Frente Parlamentar da Vacina, é coordenadora geral da Frente Parlamentar de Enfrentamento às ISTs, HIV/AIDS e hepatites virais. Além disso, atua como vice-presidenta da Frente Parlamentar Mista de Educação e é uma das coordenadoras da Frente em Defesa das Universidades Públicas. Como é que você consegue ser tanta coisa assim, Ana Pimentel? Tudo bem com você, querida? Tudo bem com você. Então, na verdade, quando a gente vai trabalhar as pautas do mandato, né, a gente toma uma decisão, pode parecer que são muitas ações, mas elas têm uma coerência temática, que é saúde, mulheres e educação superior. Então, são os três temas que, como mandato, como deputada, eu trabalho. Então, tem várias frentes de ação, e política é assim mesmo, né? A gente faz várias, mas muitas dessas ações também são interconectadas, enfim. Mas é com eixo nesses três temas. Não, Saúde pública, mulheres e educação superior. A única coisa que escapa um pouquinho é a Frente Parlamentar Mista da Educação, né? Educação superior, na verdade, porque a frente da educação na Câmara, a vice-presidência dela tem como foco a educação superior, e é exatamente onde que eu estou. E a frente das universidades também. Perfeitamente. Então a gente vai falar, mas vamos falar muito hoje sobre a questão da PEC, do PL do estupro, quer dizer, uma vergonha nacional absoluta, e que hoje, nessa segunda-feira, já amanheceu enfraquecida, mas nós temos de tomar alguns cuidados. Só uma curiosidade, é seu primeiro mandato como deputada? É meu primeiro mandato, foi minha primeira eleição também. A primeira eleição. Bacana. Uma campanha, a gente nunca esquece uma campanha. Ana, fala pra gente como é que tá, primeiro, como é que você recebeu essa proposta, né, na semana passada, de equiparar homicídio a aborto. Como é que você vem lidando com isso e como é que está a resposta, né, da Câmara, da sua comissão, enfim, para esse processo todo aí? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ana Pimentel. Então, a gente ficou primeiro surpreendida com o fato de colocar um projeto desses no regime de urgência, ou seja, um projeto que visa alterar o Código Penal. Nosso Código Penal é da década de 40, alterá-lo de maneira tão substantiva para criminalizar o aborto, qualquer tipo de aborto. A gente precisa reforçar isso até a 22ª semana. Então, a primeira questão foi com relação à metodologia escolhida, ou seja, colocar esse projeto em regime de urgência. Um tema que é um tema que merece ser amplamente debatido, um tema que precisa ser muito debatido, inclusive, em cima de evidências científicas, que isso é muito importante, respaldar a decisão das políticas em cima de evidências científicas. Então, a primeira coisa é colocar em regime de urgência. E aí o que a gente ouviu, o que foi falado o tempo todo, é que esse projeto vinha como resposta ao que a STF tinha feito, que era revogar aquela norma técnica do CFM que proibia a indução de assistolia fetal. Ou seja, como uma resposta ao que o STF havia feito, eles construíram o PL para dar um recado para o STF. O que é um grande equívoco, né? Porque, assim, tem vários problemas com relação a isso. O primeiro problema é dar um recado para o STF de um tema que é um tema tão importante, relevante na sociedade brasileira e de maneira tão assintosa. Imagine, a gente já debateu isso ao longo dos últimos dias intensamente. Esse projeto vai tornar o crime de aborto
maior do que o crime de homicídio. Quer dizer, ele equivale ao homicídio, desculpa, retificando, mas ele torna o crime maior do que o do estuprador. Por isso que ele vem sido conhecido como PL do estuprador, porque é um PL que, na verdade, vai aumentar o número de estupros no Brasil. É quase que um estímulo, né? Fala, é quase um estímulo. Continue estuprando que tá tudo bem. Então, assim, nós reagimos fortemente, intensamente, internamente na Câmara. Nós fomos várias vezes ao presidente pedindo que esse PL fosse retirado. Existem muitos projetos de lei só na Comissão de Mulheres que visam alterar o que existe hoje de arcabouço legal relacionado ao aborto no Brasil. Existem muitos projetos de lei, certo? Por que um projeto de lei com essa temática vai direto para o plenário em regime de urgência? Então, a primeira questão é essa. Esse é um tema que merece debate, várias audiências públicas. A gente precisa, por exemplo, caracterizar se o problema é que eles consideram que acima de 22 semanas não deveria acontecer, deveria realizar quaisquer tipos de procedimento, o foco deveria ser melhorar os serviços de abortamento legal no Brasil. Se melhorar os serviços de abortamento legal no Brasil, a gente já diminui muito o número de abortos que acontece acima de 22 semanas, correto? Por que, diante dessa problemática, você quer criminalizar e não melhorar o serviço até 22 semanas, que é uma das ações que poderia contribuir para diminuir o aborto acima de 22 semanas, entende? Aliás, é um problema escandaloso, né? A gente vê relatos de mulheres que chegam no SUS para receber, né, a intervenção, o aborto legal, e são humilhadas, né? São obrigadas a escutar o coração do feto, que são coisas... Parece que a comunidade também não está muito bem treinada para isso, né? O que você pode dizer sobre esse aspecto para a gente? Quer dizer, você já está falando sobre isso, vou pedir para vocês aprofundar um pouco mais só. Existe um projeto que está ali na mesa do Arthur Lira para que seja votado, por exemplo, para melhorar essas condições? Na verdade, essas condições aí elas não necessitam de novas legislações, porque isso já está legislado. Perfeito. O que precisa, só um dado que é realmente assim escandaloso, é que apenas 200 dos 5.500 municípios brasileiros, ou seja, dá menos de 4%, dá 3,5%, eles oferecem um serviço de aborto legal no Brasil. Então, esse é um dado que mostra como a situação é escandalosa. E aí a resposta para uma situação como essa é fazer um projeto de lei que ainda criminaliza, né, mais. Mas assim, só um parênteses, não devia ser obrigatório que todos os... Exatamente. Nosso papel como parlamento teria que ser fiscalizar e exigir que todos os municípios tivessem, ou pelo menos dentro da rede de saúde, né, que garantisse esse serviço, que é um serviço que está previsto legalmente, né, já está previsto legalmente. Agora, eu queria chamar atenção para dados que você já começou a colocar, que, na verdade, quem são essas mulheres que necessitam desse tipo de atendimento e que hoje, né, que eu estou dizendo, que a gente está especificando acima de 20 semanas, né, que procuram serviços acima de 20 semanas. Primeiro, as mulheres com malformação fetal, cujo feto tem malformação, que são aqueles que já estão previstos, que são os fetos com anencefalia. Essas mulheres, em geral, só conseguem um diagnóstico acima de 20 semanas. Então, se um projeto desse passa, na prática, ele, de fato, impede a realização de aborto de anencéfalos, né, das situações de anencéfalos. Então, isso é muito grave, porque é um retrocesso que o Brasil já vinha avançando no último período. Precisamos nos lembrar de como foi esse movimento para garantir que o aborto realizado de fetos anencéfalos, ele pudesse ser autorizado no Brasil. É, inclusive, muito recente que isso aconteceu. Então, quem são as pessoas que recorrem ao serviço de aborto legal acima de 20 semanas? Majoritariamente, as mulheres com risco de vida, ou seja, alguém na sociedade brasileira vai achar
que deve se colocar em conflito o feto acima de 20 semanas ou uma mulher que está correndo risco de vida é de uma desumanidade, né? Então, mulheres que correm risco de vida, que foram identificadas nesse período gestacional, que elas estão correndo risco de vida, meninas estupradas, foram vários relatos ao longo dos últimos dias, mas é importante a gente mencionar. As meninas estupradas nesse país que engravidam, muitas delas sequer haviam menstruado. Então, quando a gravidez é identificada, a menina sequer sabia ou passava pela cabeça dela que ela estava grávida. E ela já foi estuprada em grande parte das vezes. Eu acho que é importante trazer esses dados, viu, Rude? Porque esses dados, eles são muito alarmantes. As principais vítimas de estupro no Brasil, porque essa é a característica que das pessoas que recorrem ao serviço legal acima de 20 semanas, 88,7% é mulher, ou seja, né, é praticamente só mulheres que procuram, o que é meio óbvio. E 68% tem até 14 anos de idade. 68% até 14 anos de idade. E aí é importante a gente dizer que 86% dessa faixa, ou seja, até 14 anos de idade, 86% dos agressores são conhecidos. 86%. Vivem na mesma casa ou frequentam a casa, né? Ou seja, são conhecidos, são padrastos, são pais, são avós, são irmãos mais velhos. Eu sei que é muito alarmante falar isso, mas essa é a situação que hoje acontece. 68% dos casos de estupro acontece em meninas até 14 anos de idade. Meninas, a gente precisa lembrar que no Brasil isso significa, nós precisamos lembrar que até 14 anos, relação sexual com meninas até 14 anos é considerado estupro. Nem entra a questão do consentimento. Nem entra a questão do consentimento, essa é a nossa legislação, né? A nossa legislação. E dessa porcentagem de meninas que sofrem esse estupro, ou seja, foram violentadas, foram agredidas, elas tiveram o direito à infância completamente dilapidado, dilacerado, porque é muito grave. 88% das pessoas, 86, dos agressores, 86, são conhecidos. Então, esse é o cenário. E são essas meninas que chegam nesse serviço acima de 22 semanas. Não, e isso coloca outro problema, que é o seguinte: essa menina que foi estuprada, que está aí no topo do percentual, como é que ela vai procurar o SUS? Quer dizer, quem que é o responsável? Quem vai levar? Quem vai... Quer dizer, ela por livre e espontânea vontade é muito difícil, uma adolescente de 14 anos, ou até às vezes até menos, né? 13, né? Se fizer uma depuração maior ainda, vai ter uma incidência muito grande de 13, de 12 anos e tudo mais. Como é que ela vai sozinha resolver isso e ainda ser maltratada lá? Quer dizer, é uma coisa criminosa. É uma coisa criminosa, e ainda precisamos lembrar que quase 57% das vítimas são negras. Então tem uma questão muito forte relacionada ao racismo nesse projeto de lei. Esse projeto de lei é um projeto de lei absurdamente racista e com ódio aos pobres. Nós precisamos dizer isso. Porque ele criminaliza, essencialmente, quando você olha a realidade, são meninas, né, crianças, pobres, negras. Porque, convenhamos, se acontecer com a família de classe média alta desse país, vai ser realizado sem que isso fique público. Vai ser realizado. Porque essa é a realidade. Eu pergunto para os deputados que defendem: se a filha deles fosse vítima de um estupro, uma filha de 10, 11, 12 anos de idade, fosse vítima de um estupro e ficasse grávida, o que eles fariam? Essa é uma pergunta que eles precisam responder. O que eles fariam? Eles precisam responder esse tipo de pergunta, certo? Porque é preciso muito fazer, né, para eles, né? Também a pergunta. Não, a esquerda precisa trazer. Porque a gente faz esse tipo de pergunta. O que eles fariam? Certo? Essas meninas já foram vítimas de violências sucessivas. Tem um caso que
é muito paradigmático de uma menina, uma criança de 10 ou 11 anos de idade, que ela vinha sofrendo sucessivas violentas, estupros dentro da casa dela, e muitas das vezes essas meninas sequer sabem que isso é violência, né? Porque é engraçado que essa família de bem, que se diz família de bem, que sinceramente eu acho que não podem se afirmar, não podem se apresentar dessa maneira, porque se você defende de fato a família, né, a família na sua diversidade, a família como ela acontece, como ela é, nós vamos querer proteger as crianças e principalmente as crianças que estão em contextos de maior vulnerabilidade. Então eles dizem que não deve ter educação sexual na escola e depois eles dizem que também não pode ter método contraceptivo, direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, eles vão permitir que essas meninas tenham cada vez mais ainda situações de agressão, de estupro, de violência sexual nos seus contextos, porque se a gente sabe que 86% dos agressores são pessoas que convivem dentro de casa com essas crianças, existe um risco, essas crianças precisam ter uma educação sexual para elas saberem identificar, inclusive, isso aqui é violência, e aí elas poderem denunciar. Que eu vou voltar ao caso que eu estava comentando antes. Uma menina chega para a mãe super assustada porque estava escorrendo leite nos seios dela. Estava escorrendo leite nos seios dela. Ela não tinha sequer ficado menstruada e ela estava grávida de situação de estupro. Depois o padrasto, ele reconheceu que era o agressor. E essa é uma situação muito paradigmática do tipo de caso. Essa menina, obviamente, estava com muito mais de 20 semanas de gestação quando o leite... ponto de produzir leite. E a família, né, ela procurou a mãe dela, imagina, isso de fato... Tem gente falando aqui, viu, né? Ana, deputada, o pessoal comentando aqui no bate-papo, assim, quem que vai, né, se responsabilizar, quem que vai levar essa adolescente para o hospital? Aí ele diz assim, a mãe, é claro, mas não é tão óbvio isso, né? Porque a mãe, às vezes, pode estar também sob violência doméstica, não tem esclarecimento, né? Nas famílias mais humildes, aí, lamentavelmente, a gente não tem essa condição. Então, não é uma coisa realmente muito complexa. Eu entendi que esse desastre dessa proposição ali e desse pedido de urgência do Arthur Lira acabou desencadeando um debate que eu acho que agora vai fazer até bem para a sociedade brasileira. Você tem essa percepção ou você acha que eu estou sendo otimista demais? Bom, eu sempre sou uma grande otimista também, então... Mas eu acho, de fato, assim, os deputados do PL que construíram esse projeto de maneira, inclusive, muito rápida, né? Esse projeto acabou de ser protocolado. Mal redigido, né? Aquela coisa toda. Tudo muito... Eles vêm num crescente de pautas muito conservadoras, né? A questão da saidinha, criminalização de todo o uso de drogas. Então, assim, eles vêm num crescente, eles estavam subindo o tom e achando que a sociedade brasileira gravita no mesmo projeto político que eles. E nós sabemos que não. Dessa vez eles se deram mal. E aí eu vou dizer, Conde, assim, nos últimos anos, inclusive com toda a admiração a respeito aos companheiros homens, assim, mas nós sabemos que a resistência forte ao projeto neoliberal fascista nesse país foi conduzido e protagonizado principalmente pelas mulheres, e com pautas que são pautas que dizem respeito à vida das mulheres, né? Então, é fundamental que nesse momento a gente identifique que a principal reação que nós tivemos à pauta conservadora veio de novo com o protagonismo das mulheres. E eu espero que isso seja uma lição para a esquerda como um todo, sabe? Assim, para o país, obviamente, que inicialmente o que nós queremos é que esse país que nós vivemos... Quando eu fiz campanha, e eu trago esse relato porque fazer campanha é muito bom, porque a gente está ouvindo as demandas da população. A principal reivindicação que eu ouvia, sabe qual é? É creche. Por isso eu acho que o acesso à creche é muito desigual no Brasil. Tem cidades em que ele é universal, tem cidades que não tem qualquer acesso.
E dentro de grandes cidades, ele varia também, né? Então, eu dizia, olha, tem uma pauta que é uma pauta importantíssima, e o nosso governo federal, felizmente, assumiu, o governo federal assumiu a pauta das creches, eu acho que é importante dizer isso, que é uma pauta fundamental para as crianças, e ela é decisiva para as mulheres, para construir igualdade, né, entre homens e mulheres. Então, é uma pauta importantíssima. E eu sempre disse assim, olha, não é à toa que nós conseguimos eleger mais mulheres na nossa bancada progressista, porque nós fizemos as nossas campanhas falando sobre temas que a sociedade quer ouvir nesse momento, que precisa de representação. Então, eu acho que dá como certo de que a sociedade não quer avançar em temas, é um erro, é um equívoco. O Brasil tem um acúmulo importante na defesa de direitos, e a gente precisa afirmar esse projeto de país, que é por ele que nós fomos eleitos, nós deputados, o nosso campo progressista, mas o presidente Lula. O presidente Lula foi eleito, conduzido por aqueles e aquelas que querem avançar em direitos, saúde, educação, né? A proteção às crianças e aos adolescentes, aos idosos. O Brasil tem tradição nesse debate, né? A gente tem que admitir isso, embora assuste essas pautas regressivas da extrema-direita, porque também é uma onda, eles são barulhentos, né? Mas, em grande medida, eles não estão falando pela maioria da população, eles estão fazendo barulho, né? Mas não pela maioria da população. Ana, deputada, como é que a bancada do PT, a base do governo, vai se posicionar, está se posicionando? Quais são os próximos passos, né, para fazer disso, afinal de contas, uma limonada? Quer dizer, pelo que eu estou vendo, o apoio a votação desse PL já caiu bastante pela reação da opinião pública. E agora, qual vai ser a tua conduta, o teu papel como presidente da Comissão de Direitos das Mulheres na Câmara dos Deputados? Então, desde a semana passada, o meu posicionamento e o posicionamento da bancada, eu tenho tido um papel protagonista junto com o líder, mas essa é a posição da bancada, é tentar retirar esse projeto, é não querer votá-lo. Nós não achamos que exista necessidade desse projeto ser votado. Ele não melhora... É uma pergunta que eu fiz semana passada, várias vezes, para os deputados que defendem esse projeto. Em que esse projeto melhora a vida das crianças, das mulheres desse país? Em que ele melhora? Nada. Então, por que esse projeto deve ser votado? Ele não tem sentido, ele não para. Esse projeto, se a gente fosse fazer minuciosamente, né, os artigos que ele coloca, vários... pessoas já fizeram isso nesses últimos dias, esse projeto não avança em nada, nem para a esquerda, nem para a direita. Independentemente da sua posição política e ideológica, esse projeto não melhora em nada a vida, nem das crianças, nem das adolescentes, nem das mulheres do país. Então, para que esse projeto... Então, nós vamos insistir que o projeto não seja... O mérito dele não seja apreciado, não seja votado. Essa é a nossa... estratégia desde a semana passada. Só para esclarecer para o público aqui, porque quando se vota urgência, ele pula a tramitação, né? Ele não precisa ser votado na CCJ, né? É isso? Isso, ele não precisa passar em nenhuma comissão, na verdade. Nenhuma comissão. Esse projeto não passou em nenhuma comissão, ele foi direto para o plenário. Então é isso, na prática, pula o caminho, tem sido um método do presidente da Câmara, inclusive, pular os caminhos das comissões, né? E esse projeto é isso, por isso que ele foi direto para o plenário, foi votado regime de urgência, o regime de urgência foi aprovado, agora ele está pronto para o mérito ser votado, ser apreciado. Nós estamos defendendo que não seja votado, que esse projeto não entre na pauta, porque não há nenhuma necessidade desse projeto ser apreciado, nenhuma. E aí é só pressionar o presidente da Câmara e é ele que decide? Nesse caso é ele que decide. É ele que decide. Então a gente está fazendo esse movimento, tá? Assim, tem outros movimentos que estão sendo feitos
que é, por exemplo, de garantir uma relatoria que desmonte o projeto, né? Por Indicar uma exemplo, da relatoria. Benedita da Silva, né? Que foi o que É, foi disputado. que seria assim, acabar com o projeto, né? Porque também é importante informar para quem não conhece a rotina, o habitual da tramitação dos projetos, é que o relator ou a relatora ele pode mudar o projeto, né? Ele pode colocar outras, fazer um substitutivo do projeto de lei que na prática o altere. Mas eu só quero reforçar assim, a nossa atuação essa semana, e peço a todas e todos que estão aqui nos ajudem, é para que esse projeto não seja votado. A gente não quer que ele seja votado. Essa é a nossa atuação firme que a gente tem conduzido desde a semana passada. Eu acho que a mobilização continuando, a gente tem boas chances de evitar que esse projeto seja votado. Perfeitamente. Ana Pimentel, deputada federal do PT aqui no 11 News. Deixa eu trazer comentários aqui, reação do público, querida Ana. Rosângela da Silva Pereira, pautas desumanas, não conservadoras, mas desumanas. Marijó Cordeiro, Ana Pimentel tem uma grande noção dessa causa pública, excelente ponto de vista. Obrigado, Marijô. Marijô, né? Lília Dantas, bom dia, Conde, convidados e todos que assistem essa live. Parabéns à deputada Ana Pimentel, me representa. Ana, eu não vou poder deixar de perguntar para você que imagem bonita é essa que está do lado aí, esse quadro. E tem algum significado especial ou é só... Não tem não. Eu olhei para ele e já pensei na mulher, nos direitos da mulher, nos porque direitos... ele pode ter, né, no movimento circular, assim, né? Eu pensei que tinha alguma coisa a ver. Agora, como, assim, para a gente já ir terminando, querida deputada, como mudar essa situação tão degradante das meninas brasileiras, negras, né, em sua maioria, que sofrem essa violência em casa, né, e que tampouco tem um atendimento à altura, digno, né, no SUS, que é um sistema que é muito bom e que deveria ter também. Eu não entendo como o SUS possa ter problemas com essa relação do aborto legal. Quer dizer, entendo porque eu sei como é que a sociedade brasileira, nesse sentido, tem muita dificuldade para entender. É claro que ela entende da violência contra as meninas, mas existem tabus religiosos também no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, deputada. Foi excelente a sua colocação, eu te agradeço também pela pergunta, porque você já tinha colocado isso também no começo, e eu também acho importante, assim, como sempre trabalhei dentro do SUS, desde que me formei, trabalhei dentro do SUS, em vários espaços diferentes, mas uma das cenas que, sem dúvida alguma, foram muito decisivas para eu me posicionar politicamente, para eu estar aqui agora, nesse momento, inclusive, com a honra de ser deputada federal, sabe, representando o estado de Minas Gerais, foi quando eu estive dentro de uma maternidade e vi uma mulher negra sendo submetida a um procedimento sem anestesia. Isso é muito grave, isso é racismo, né? Assim, e você colocou muito bem, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, ele é um sistema importantíssimo, ele tem muitas qualidades, ele é fundamental, ele garante que cotidianamente a maior parte da população brasileira tem acesso à saúde, e tem acesso à saúde nos seus diferentes níveis, né? Atenção primária, secundária, urgência e emergência, atenção à maternidade. Então, assim, o SUS, ele tem o seu mérito, e eu sou uma grande defensora do SUS, mas ele é atravessado pelo racismo, pelo patriarcado, assim como a sociedade brasileira. Então, não é por acaso e não é uma exceção uma mulher negra ser tratada de maneira diferente, muitas das vezes, no momento que ela precisa de cuidado, ela ser violentada dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é uma realidade que nós precisamos trabalhar e lutar para que ela não exista. E para isso, nós não podemos naturalizá-la. Nós temos que identificar e dar nome, é racismo que acontece. Esse tipo de prática violenta é racismo. Então, essa é a primeira questão que eu queria dizer. E para dialogar com a sua pergunta, que é uma pergunta estruturante, que nós precisamos juntos ir pensando sobre isso também, eu acho a educação sexual nas escolas fundamental, sabe, Conde? Assim, uma das coisas é que as meninas, e quando a gente fala de educação sexual, é importante dizer
que não é ensinar a fazer sexo, que isso é uma deturpação do que é educação sexual, que a direita caracteriza dessa maneira para evitar um bom debate. Na verdade, é que as meninas conheçam o seu próprio corpo, que elas conheçam o que são práticas saudáveis, o que são práticas violentas, que elas saibam, por exemplo, que mexer no corpo delas não é adequado, que mexer no seu corpo não é adequado, que você é uma criança, que o que é adequado na infância é brincar, né? Que é brincar, que é uma experimentação de corpo na brincadeira, que não é prática sexual, não tem nada a ver, educação sexual não tem nada a ver com ensinar a práticas sexuais às crianças, né? É ensinar o que é libertador, ensinar o que é ser criança. Então, essa é uma coisa muito importante. Eu tenho um projeto de lei, inclusive nesse sentido, da importância da educação sexual. E uma outra coisa, de um outro lado, é que tanto a assistência social como o Sistema Único de Saúde, eles precisam estar com as portas abertas para essas denúncias das famílias, né? A gente precisa também de um processo de sensibilização porque muitas crianças chegam com outras queixas no serviço de saúde, mas é violência, assim como mulheres também. Então, identificar precocemente é muito importante. E é através do SUS e do SUAS que a gente tem condição de ser essa porta de acolhimento para as crianças. Eu acho que essas são algumas medidas. Tem outras que a gente pode em outro momento conversar, que eu sei que o nosso tempo já está encerrando, mas a gente conversar, a gente dialogar também como país, né? O lugar das crianças, o lugar das mulheres, que isso são debates todos muito estruturais e que falam sobre o nosso lugar e onde a gente coloca as mulheres e as crianças no nosso país. Perfeitamente. Deputada Ana Pimentel, tô aqui. Olha o Altamiro aqui, estamos aqui admirando a fala da deputada Ana Pimentel. Altamiro, bem-vindo, querido. Pode ligar seu microfone aqui, dar uma saudação para a gente. Eu vi que você ficou aqui admirado e muito feliz também com a presença da deputada, né? Tudo bom, Miro? Fala. Prazerzão em conhecê-la, Ana. Tudo bem contigo? Tudo bem, prazer é meu. Que honra dividir aqui a tela com você. Honra nossa. A gente vai seguir com o Altamiro. Quero te agradecer imensamente, dizer que o espaço aqui está totalmente à disposição para essa divulgação. A gente vai trabalhar mais essa pauta aqui. Acho que eu pensei aqui, enquanto você estava falando, que precisa fazer campanhas, né, nas TVs, que essa questão de tentar coibir um pouco esse processo de aborto. O governo precisa fazer campanhas, talvez também mobilizar as grandes veículos de comunicação no Brasil para fazer uma campanha, né? A gente, acho que às vezes a gente esquece o peso que tem uma campanha publicitária feita com todo o cuidado necessário. Ana Pimentel, obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Espero voltar em breve. Também esperamos. Muito obrigado.